Pessoal, bom dia a todos. Marquei essa live, esse horário, porque é um horário que o pessoal está saindo de casa e está se arrumando, e muitas vezes a gente já começa o dia desanimado, né? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre procrastinação. Essa procrastinação que faz a gente não conseguir colocar os planos, né, de uma forma que eles tenham resultado, né? E falar de procrastinação é um assunto complexo, né, porque envolve uma questão emocional, né? A procrastinação é diferente da preguiça, porque na preguiça você consegue identificar ela rápido, né? E eu costumo dizer que o preguiçoso ele é mais feliz que o procrastinador, porque o preguiçoso ele assume que ele é preguiçoso e o procrastinador ele tem um grande problema, né? Porque ele não consegue assumir, né? Então o preguiçoso ele é mais feliz porque ele aceita que as coisas não tenham dado certo, porque ele não tem agido, né? Porque ele tem ficado inerte, né? Já essa figura de quem tem uma atividade diária de muita ocupação, ela é mais complicada você identificar, né? Porque o procrastinador ele está sempre ocupado e ele não consegue ver resultado, uma vez que ele passa o dia inteiro ocupado. Então ele tem a impressão que ele está colocando o plano de ação dele. Então, realmente, o que eu tenho ouvido, né, eu estou em diversos grupos de advogado e a gente tem alguns seguidores, eu tenho observado que o grande problema é que a gente não consegue identificar. Então, a gente passa o dia inteiro fazendo algumas coisas que a gente já sabe que não tem resultado. Enfim, eu, quando comecei a fazer um estudo nessa parte de desenvolvimento humano, né, foi quando eu estava numa situação muito ruim, que era uma situação onde eu trabalhava muito e não tinha resultado, né? Então às vezes você faz um pedido que você deseja que você tenha muito cliente, muito processo, só que o pedido ele é errado, né? Porque às vezes você tem muita coisa, mas você não tem praticamente nada. Então você começa a trabalhar aí de manhã até a noite, né? Você começa a ter fila no seu escritório, o telefone não para de tocar, é o WhatsApp. Só que se você fizer uma análise, na realidade, aquela quantidade de processo, aquela quantidade de clientes que você tem, ou aquela quantidade de atividade, ela não está te dando retorno nenhum. Porque você procura ficar sempre ocupado com essas situações onde você não tem um retorno nem financeiro, nem tem um retorno também emocional, né? Você tem clientes que deixam você exausto e você tem atividades também que deixam você exausto. Então você já acorda, né? Você já acorda de manhã já desanimado, né? Você já começa já com uma carga emocional forte de mais um dia, né? Ou seja, na sexta-feira a gente já fica já rezando para não chegar a segunda, quando deveria ser o contrário, né? Porque a gente joga uma carga emocional muito grande em cima do sábado e domingo, né? Ou em cima do domingo. E essa carga emocional que a gente joga, essa responsabilidade para um dia é demais, né? Você não consegue ser feliz só um dia da semana, né? Então a gente joga uma responsabilidade muito grande. E justamente alguns sintomas dessa procrastinação, você pode observar ela na sexta-feira, né? Então você está rezando para que a segunda nunca chegue. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Mas não muito antiga, né? Porque não vai dar tempo. Mas eu fui vendedor 10 a 15 anos, né? E fui ser advogado. E quando eu fui na minha profissão de advogado, eu apliquei algumas técnicas de venda, então eu me entupi de clientes. Mas engraçado que eu tinha a técnica da venda, né, de vender.
quanto mais cliente, melhor. E eu percebi que eu tinha uma quantidade imensa no meu escritório de clientes e uma quantidade imensa de trabalho e não tinha não tinha um retorno financeiro. Porque talvez eu estava procrastinando em outras áreas. Então, é muito mais fácil a gente se sentir sempre ocupado, estar sempre ocupado, porque isso dá uma impressão de retorno. Então, se você trabalhar a procrastinação, onde você não atua, você vai ter um retorno completo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que eu tenho observado é o pessoal comentando sempre, olha, eu estou o dia inteiro fazendo alguma coisa, eu estou o dia inteiro fazendo outra. Mas, na realidade, você sabe que esse tipo de coisa que você está fazendo não está te dando um retorno nenhum. Então, você está ocupando o seu tempo para você não fazer as coisas que você realmente precisa. Então, eu me vi desesperado com uma quantidade imensa de cliente e sem dinheiro, né? Muito cliente e sem dinheiro. Porque em outras áreas eu não estava aplicando técnicas de gestão do escritório, a parte de precificação de honorários, enfim, parcerias, um monte de coisa que a gente precisa aplicar na nossa advocacia, no nosso trabalho, para ter sucesso. Então não é só você entupir o cliente, não é só você entupir o escritório de clientes que você vai ter um retorno. Então o que vem ocorrendo hoje, né, em todas as profissões, elas estão se reinventando, né? Aquela velha placa no escritório, ela acabou. Aquela quantidade imensa de clientes que a gente queria acabou. Hoje a gente tem que trabalhar com uma gestão de qualidade de vida e com uma gestão profissional melhor. Então, quando eu percebi, né, que eu tinha muito processo, principalmente na área de defesa do consumidor, mas muito processo na defesa do consumidor, né? Se vocês procurarem meu nome aí no Google, Fábio Toledo, por exemplo, concessionária de energia ampla, eu tinha muito processo, muito. E tinha muito processo de sapato furado, muito, né? Ventilador quebrado, celular quebrado, enfim, era muito processo. Não tem problema você ter muito processo desse tipo, mas até para esses processos você tem que ter uma demanda. Então, hoje, né, eu percebo o que aconteceu naquela época, né? Eu praticamente desisti da advocacia, né? Eu estava desistindo da advocacia, eu comecei a procurar outras coisas. Para vocês terem uma ideia, pode ser até engraçado, né? Até carrocinha de cachorro-quente eu pensei em comprar para poder ter mais renda, né? Olha que interessante, né? Isso não é uma vergonha, né? Mas eu já vendi algodão doce, picolé, já fiz muita coisa na vida, mas você vê, depois da faculdade de Direito, eu estava pensando em comprar carrocinhas de pipoca, de cachorro-quente, para poder ter uma renda mensal. Olha que coisa horrível, depois de 5 anos de faculdade. Então eu me vi no fundo do poço, porque quando eu era vendedor, né, tinha muito mais dinheiro, não tinha nível superior, e quando eu virei advogado, 5 anos de faculdade, não tinha dinheiro. E por que algumas pessoas estavam tendo sucesso e eu não estava? Porque eu percebi que a questão talvez não seja essa quantidade de livros, né, que a gente tem aí de direito, né, livros técnicos, né, um monte de pós-graduação. Existem outras habilidades. E eu comecei a abandonar a advocacia, né, não parar, mas eu comecei a estudar engenharia civil. Olha só, eu fui estudar engenharia civil, contratei um professor particular de matemática, né, porque vocês sabem que o pessoal de humano não é muito bom em exata, e eu sempre tive medo de matemática. Eu não sei se vocês também têm medo de matemática, mas eu contratei um professor de matemática e comecei a fazer engenharia civil. Comecei a assistir um monte de vídeo para aprender integral, derivada, enfim, reaprender física, química, enfim. Eu comecei a perceber uma coisa interessante. Eu comecei a perceber que eu nunca fiz esse esforço na área do direito. Olha que interessante.
eu contratei um professor de matemática, comprei um monte de vídeo, comprei um monte de curso para poder reaprender as ciências exatas. E eu somente atuava na área de defesa do consumidor, né? Na pior área de defesa, na pior área não, na área mais concorrida de defesa do consumidor, que são essas ações aí de Casas Bahia, né, que não entregou o produto, telefone quebrado, enfim. Foi lá no primeiro, segundo, terceiro. Quando eu cheguei lá de terno e gravata numa turma onde tinha um monte de gente, acho que com 19 anos, né, 20 anos, o pessoal achou engraçado, falou assim, olha, você não está na turma, você não está numa turma errada, não? Aí eu falei assim, não, eu estou na turma certa. Bom, esse processo doloroso, né, é até divertido, né, porque foi muito interessante sentar na sala de aula e fazer uma nova faculdade, era mais de engenharia civil. Esse processo ele foi muito interessante, por quê? Porque ele fez eu valorizar a minha área. Quando as pessoas na faculdade de engenharia civil descobriam que eu era advogado, eles me tratavam como se eu fosse um rei, como se eu fosse um deus. O professor, o diretor e o pessoal na sala de aula. Então eu comecei a perceber a importância da nossa área. Eu comecei a ter orgulho de ser advogado. Eu comecei a ter orgulho de fazer direito. Eu comecei a ver o poder que eu tinha, a quantidade de pessoas que me paravam no final. E eu fiquei pensando comigo, gente, eu nunca fiz esse esforço, né, na área do direito. Então, eu abandonei, eu estava querendo abandonar a área do direito, né, sem ter feito tudo que deveria ter sido feito. Então eu fiz curso de perito imobiliário, perito grafotécnico, enfim, eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Por quê? Porque a gente tem família, a gente não pode realmente ficar parado, a gente tem que sempre procurar uma oportunidade, né? Eu não vou esperar o barco afundar para escolher uma outra profissão. Mas enfim, cheguei à conclusão que o problema não era a faculdade de Direito. O problema era que faltava em mim algumas habilidades que deveriam ser desenvolvidas que eu tinha esquecido na área de venda, né? E hoje eu compreendo que com a quantidade de processos que eu tenho, com uma qualidade muito maior, né? Se vocês desejarem ver no meu Instagram, ali tem uma parte de destaque, tem alguns processos que foram publicados em jornais e revistas. Então hoje eu percebo o quê? Eu percebo que eu procrastinei em algum Bom, se eu fiz todo esse esforço, né, na área de engenharia civil, por que eu não posso fazer esse esforço na minha área? Então eu comecei a atuar em áreas que eu até tinha pego o processo. Eu comecei a atuar em áreas muito interessantes. Direito de acidente de trabalho, direito autoral, direito previdenciário, direito internacional. Porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça, não é possível que eu possa estar investindo numa área que não é minha, de ciências exatas, de engenharia civil, e não possa fazer esse trabalho na minha área de direito. Então esse processo para mim foi muito importante. Então às vezes você dá um passo atrás de impulso, né? Você dá um pulo para frente, né? Eu fiquei muito triste na época, porque eu não sei se vocês têm esse problema, né, de vocês trabalharem muito e vocês verem outra profissão ganhando muito mais dinheiro. E às vezes profissões que a pessoa nem é formada, ela não tem nível superior. Depois que eu fui analisar a quantidade de especialidades que o direito tem, que eu posso atuar, eu percebi uma coisa, eu percebi que a área do direito é uma área fabulosa. É infinito, você tem diversas áreas, tem nicho, subnicho.
Mas hoje, né, hoje eu não vou falar sobre essa questão, né, eu queria falar um pouco da minha história para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre uma questão, né, que a gente vê, que é a procrastinação. E eu só contei essa história para vocês entenderem como foi assim o caminho para chegar aqui, né? Comecei a fazer um estudo aprofundado de desenvolvimento humano em várias áreas, e com essa experiência, né, e ter saído do fundo do poço na minha área, para mim, me passou uma experiência. Hoje eu estou em mais de 12 grupos, com mais de 100, 80 pessoas. Então, esse laboratório e essa experiência de fundo de poço e essa área e esse momento que eu vivo, né, com processos que me dá assim um retorno muito grande, essa quantidade de parceria. Então, eu acho que eu posso, né, não ensinar para vocês, né, mas eu posso passar para vocês um pouco de experiência, tá? Porque, na minha opinião, pessoas precisam de pessoas, né? É fundamental que a gente entenda isso, né? Pessoas precisam de pessoas e a gente vende para pessoas. E a gente precisa da nossa inteligência emocional para poder lidar com as pessoas, tá? Então, eu quis contar um pouco para vocês da minha história. Não é melhor ou pior da que vocês estão vivendo, mas hoje eu vejo uma dor. É uma dor de muito trabalho e pouco retorno. Bom, eu queria falar então hoje, né, da procrastinação. O que acontece, né? A gente tem essa dificuldade de entender, de separar, né, o preguiçoso, o procrastinador. A gente tem essa dificuldade muito grande. E eu conheci muitas pessoas pessoalmente em grupo que essas pessoas, né, que são o procrastinador, ela trabalha muito, é uma carga horária muito pesada. Às vezes essas pessoas acordam 8 horas da manhã, vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas. Às vezes essas pessoas trabalham de segunda a domingo. O procrastinador trabalha muito e por conta disso ele sofre muito mais que a pessoa que a gente chama vulgarmente de preguiçoso, né? Porque o preguiçoso ele já assume essa posição. Então eu costumo dizer que o preguiçoso é até mais feliz, porque ele mesmo fala, né? Ele fala assim, eu não fiz nada, então não posso reclamar. Já o procrastinador não, ele está sempre se lamentando, ele está triste, porque ele trabalhou muito, né? Ele não consegue fechar, tá, pessoal? Eu vou falar aqui valores aqui, mas cada um tem a sua realidade, né? Ele não consegue fechar um ano com 1 milhão, com meio milhão. Ele não consegue, às vezes, no mês ganhar 20 mil, 15 mil, 30 mil. É justo, a gente fez uma faculdade de 5 anos. A gente tem condições de ganhar mais com o juiz, com o procurador, entendeu? Então, essas pessoas, né, elas se tornam um pouco que, não é infelizes, mas frustradas. Principalmente essas pessoas que elas não vivem do direito, né? Elas vivem de ajuda de terceiro. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o esposo, esposa, às vezes é um tio, às vezes é um padrinho. E eu imaginei na minha cabeça que antigamente eu tinha um preconceito, né? Que eu achava que só advogado pobre sofria com isso. Aí eu comecei a conhecer, depois que eu comecei a lançar a mentoria, eu comecei a conhecer advogados de família bem-sucedida, de família com uma boa renda, né? E eu comecei a perceber que muitos desses advogados também são frustrados. Por quê? Porque no fundo, ele sabe que ele não vive da advocacia. Ou ele é sustentado pela família, pelo padrinho, ou ele vive de uma herança. Então, no fundo, como ele sabe que ele não vive da advocacia, ele não tem uma realização pessoal. Então, ele, no fundo, ele é triste porque a profissão que ele escolheu não dá o retorno que ele queria. Ele não é reconhecido na sociedade, ele não é reconhecido na família, ele não é reconhecido entre as pessoas. Isso deixa ele muito triste. Então, essa procrastinação, ela não está só no baixo clero, né? Ela não está só na classe média baixa,
ela está também na classe alta. A procrastinação está em todo lugar, né? A procrastinação não está só no que a gente está falando aqui, na área de ganhar dinheiro. Ela vai desde uma tentativa, né, de querer emagrecer, de querer engordar, de querer ficar mais forte, mas ganhar peso, né, fazer um curso de idioma. Enfim, a procrastinação, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Só que, diferente da preguiça, a procrastinação ela traz uma carga emocional muito grande, né? Ela traz algumas crenças antigas, algumas crenças limitantes, só que a gente às vezes não identifica, né? Às vezes ela não identifica. Então, às vezes, são até frases na infância que é falado pra gente que acaba que a gente se torna um procrastinador. Algumas frases do tipo, só se deu bem porque a família tem dinheiro, só se deu bem porque teve sorte, né? Esse tipo de frase. Eu tenho outras frases também: você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, essas frases ficam dentro da gente, entendeu? Às vezes até uma alimentação que hoje é uma besteira muito grande, né? Então, às vezes até uma alimentação física, né? Você achar que você é muito alta, muito baixa, muito magra, muito feia, muito bonita, muita coisa. Então, até essas limitações que é irrelevante ficam no nosso subconsciente, né? Se eu fosse mais alta, se minha voz fosse mais bonita, enfim, se o meu carro fosse mais bonito, se minha casa fosse mais bonita. Então, essas limitações, elas estão muito dentro do nosso subconsciente. E isso tudo vai para procrastinação. Entendeu? Eu me lembro que quando eu era vendedor, né, quando eu ia fazer uma visita, né, as pessoas iam esporte, eu ia sempre de terno e gravata. Nem precisava, nem era advogado naquela época, né? E às vezes o que eu fazia? Como andava de ônibus, e você sabe que vendedor anda muito, né? Então eu antes de chegar na casa do cliente, eu parava, né, num bar, num restaurante, em qualquer lugar, no McDonald's, sei lá, e pegava, me enxugava todo e chegava sequinho, entendeu? Então, assim, a questão não é a questão não é aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem, você vai fazer o seu melhor, tá? Bom, para a gente começar a combater essa procrastinação, a gente tem que começar a trabalhar alguns estímulos, né? Então, esses estímulos, né, a gente conhece aí pela dopamina, né? E a dopamina, ela é o hormônio, né, que ajuda a gente ficar sempre estimulado. Só que tem uma dopamina barata que a gente tem aí, que a gente usa, e essa dopamina ela não tem um efeito duradouro, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa dopamina que tem um efeito rápido, né? E ela não, como é que eu vou te dizer? Ela não é duradoura. E o pior, né? Ela é viciante. Então, eu sei que eu estou fazendo uma live aqui para adulto, mas acredite, algumas coisas que eu vou falar aqui vale para muita gente. A gente precisa de estímulos, né? E esse estímulo ele está dentro da dopamina, né? Que ele ajuda você a ficar sempre estimulado e ter foco. Então, esse foco ele é fundamental para a gente poder desenvolver nessas atividades e a motivação. Só que existe uma dopamina muito barata, né, que ela também dá esse estímulo. Então, a gente tem aí a parte de videogames, rede social, né? A rede social, quando ela é usada de forma não de forma construtiva, ela é uma dopamina barata, ela te dá um prazer momentâneo. O excesso de comida, já viu quando você come muito? Quando você come muito,
e dá aquele desânimo, e dá aquele mal-estar, você comeu até não aguentar mais, então ela também te dá essa dopamina barata. Então você precisa também estar sempre naquela rotina, excesso de bebida. Você já viu aquelas pessoas que ficam o dia inteiro procurando notícia ruim? Ela procura na televisão o dia inteiro notícia ruim, nas redes sociais o dia inteiro, e isso vira tipo uma droga, né? Então essa dopamina barata, ela é muito interessante. Por quê? Porque você fica viciado nela, porque como ela diminui, ela te dá um estímulo, né? Ela te dá um estímulo, só que ela cai de uma forma muito rápida, né? Ela faz assim, ela te dá aquele ânimo, né? Você já viu aquelas pessoas que ficam no telefone horas e horas e horas e horas e horas e horas? Aquilo ali, na realidade, ela está procrastinando, mas ela está recebendo um estímulo muito legal, que é a dopamina, uma dopamina barata. Por que ela fica várias horas? E por que ela fica ali todos os dias? Porque aquela dopamina, ela tem um tempo de duração muito pequeno. Então aquele estímulo que ela teria, né, a dopamina, né, que seria para o foco, ela tá desviando para uma área que não vai dar retorno nenhum para ela. Só que o mais engraçado é o seguinte: como essa dopamina ela vai lá em cima muito rápido, né? Ela vai lá em cima, ela despenca. Na dopamina barata, você tem um estímulo, por exemplo, muitas horas no telefone, vendo besteira, muitas horas, muito tempo consumindo produto ruim, né? Essa dopamina, como ela cai muito rápido, é como se fosse uma droga. Então não é por acaso, tá? Não é por acaso que adultos e crianças ficam muitas horas no telefone vendo nada. Não é por acaso que algumas pessoas ficam o dia inteiro postando notícia ruim, procurando notícia ruim. É porque isso é um estímulo que ela precisa. Isso dá a impressão para ela que ela tem um domínio da situação e domínio dela. Então, parecido com a droga, você tem quando você tem essa sensação muito boa, depois você tem uma sensação de abstinência, e depois a gente tem aquilo que a gente já conhece, que é a ansiedade, depressão, enfim, é uma droga, né? Essa dopamina barata. Então, geralmente de manhã, eu acho muito interessante, quando a gente acorda, assistir um vídeo inspirador, ou ler um livro. Se você tem uma parte espiritual, ler uma escritura, né? Se você acredita nessas coisas, como eu acredito, né? E quem não acredita, eu respeito, tá? Mas o que ocorre muito forte, né? O que ocorre muito forte é justamente o que? É que essa dopamina ela não é duradoura, né? E geralmente a droga, nesse tipo de droga, ela vicia. Então você vai estar sempre procurando por ela. Então, não teria como eu falar sobre procrastinação sem falar sobre essa dopamina barata. Então a gente precisa o quê? Tentar, né? Não vou dizer que depois dessa live aqui todo mundo vai mudar 100%. Mas a gente tem que tentar trabalhar a diminuir, ou mesmo, como eu vou dizer para vocês, eliminar. A doutora Natália está até comentando aí do Netflix. Não, o Netflix é muito legal, porque se você procura ver filmes inspiradores, que eles vão te somar, né? Que eles vão somar você, que eles vão extrair o melhor de você, e isso vai ser importante no seu trabalho, pode ser que seja legal. Então, por exemplo, Big Brother é ruim? Olha, se você assistir ali 10, 20 minutos, agora você imagina você ficar 24 horas
assistindo a vida de uma pessoa, de pessoas que estão dentro de um local confinado. Então isso é na realidade você está usando isso como uma dopamina barata. Então isso aí não vai te dar retorno, não vai te dar retorno no seu trabalho, né? Porque é uma droga, né? A dopamina barata é uma droga, porque ela acaba rápido, o efeito dela acaba muito rápido. Então assim, eu separei algumas aqui, tem muito mais, né? Então você tem a dopamina barata, que é o videogame, redes sociais, fast food, excesso de comida, excesso de bebida, essa procura incessante, né, por notícias ruins, né, desgraça, é só isso, né? É tipo uma droga, você não consegue procurar outras coisas. Então essa é uma dopamina barata que eu creio que ela vai te ajudar a você aumentar a sua procrastinação, tá? E depois que ela for lá em cima, ela vai cair e você vai cair em depressão, vai ter uma irritabilidade, essas coisas todas. E a Milena tinha comentado, né, sobre a questão de ser uma válvula de escape. É uma válvula de escape, mas você pode procurar uma boa dopamina que tem um efeito mais duradouro, né? Então você tem aí, por exemplo, na parte de uma dopamina que tem uma duração maior, tá? E ela vai te fazer bem. Então você tem aí atividade física, música, arte marcial, até uma boa alimentação. Você já reparou quando você tem uma boa alimentação que não na hora, né? Porque vamos falar a verdade, às vezes um frango grelhado não é igual a um contrafilé. Ó, eu me inscrevi em 5. Então, assim, você já reparado como você come um frango grelhado? Ele não é gostoso. Quer dizer, eu não gosto de frango grelhado, eu prefiro um bife. Mas a sensação, né, de um bife, às vezes, gorduroso, ele é uma sensação muito instantânea, né? Agora, você já reparou quando passa o dia, que você assume para o seu cérebro, que você teve o controle, que você conseguiu uma boa alimentação? Então, por que pareça, até nisso, produz uma boa dopamina, uma boa alimentação, meditar. As artes marciais são muito interessantes, eu acho que todas, né? Tem umas que você precisa de uma habilidade maior, mas eu acho que a arte marcial é para todo mundo. Exercícios físicos, enfim, eu creio que atividade física, arte marcial, uma boa alimentação, livros inspiradores, filmes, né, inspiradores, eles são uma boa dopamina. Eles vão também estimular a serotonina. Tem até alguns especialistas que dizem que a banana também, ela também diminui a depressão, é boa, também produz dopamina, serotonina. Mas o que eu quero brincar com vocês é o seguinte, a boa dopamina, ela não tem um efeito na hora. Vocês já repararam que quando vocês estão indo para a academia, você vai no espelho 1000 vezes, você não consegue ver diferença nenhuma? Só quem vê a diferença, quem te viu, quem não tinha contato com você há muito tempo. O problema da dopamina boa é que você não tem um resultado instantâneo. Então você vai na academia sempre e você continua se achando que você está gordo, ou magro, forte, enfim. Mas quando a pessoa está muito tempo sem te ver, ela percebe a diferença. Ela percebe que sua pele está mais bonita, né? Porque o seu organismo está funcionando melhor. Percebe que você está mais animada. E às vezes você não está muito animada porque você acha que não está tendo retorno. Começa a fazer qualquer coisa. E tenta ter contato com uma pessoa que você não vê há muito tempo. Ela vai sentir uma diferença. Então, essa dopamina, o retorno dela não é na hora. Então não adianta você começar na academia hoje, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e daqui a 1 ano está arriscado você ir no espelho e ainda não ver a diferença. Talvez, se você tiver uma balança em casa, você veja alguma diferença. Mas às vezes você não emagreceu, por exemplo, mas perdeu formas.
às vezes você precisa esperar que as roupas comecem a cair. Então, assim, você tem um nutricionista bom indicado aí. Então, pessoal, essa dopamina, geralmente as pessoas não querem, por quê? Porque elas não percebem, ela não é instantânea, mas ela tem uma vantagem, ela é duradoura. Então, eu não estou dizendo que vocês vão, a partir de amanhã, começar a correr, pular, ir para academia. Tem um livro que eu acabei de ler, que é chamado Arrume a Sua Cama. É um livro muito interessante, né, de um comandante americano, né, que prendeu lá Osama Bin Laden. Então ele dizia o seguinte: a pessoa fazia o dia inteiro, ela fazia uma coisa, um monte de atividade, mas de manhã passava uma revista para ver a cama, se a cama estava arrumada. Essa cama, ela é simbólica. Então, assim, começa fazendo as pequenas coisas, começa fazendo pequenas mudanças. Porque se você fizer pequenas mudanças, né, no Arrume a Sua Cama, você já vai sentir um prazer, um poder, né? Se você está assistindo essa live hoje, você acha que daqui a pouco você vai fazer grandes mudanças, você não vai. Pode ser que você consiga, mas o importante talvez não seja a frequência, mas a consistência. Não adianta você fazer lá em cima e não manter. De repente, se você fizer aqui, manter uma linha de todo dia, isso já é muito bom. Então, assim, se você está pensando, né, que você vai ter uma mudança drástica, coloca no papel as pequenas mudanças que você pode fazer. As pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças, elas podem mudar a sua vida. E eu creio que essas pequenas mudanças, você já vai sentir um prazer, porque você não pode colocar um planejamento onde você não consiga cumprir uma meta, nenhuma meta que não seja uma meta que não vai te animar, nenhuma meta que seja impossível para você não ficar frustrado, tá? Eu enumerei aqui muitas, algumas, mas tem muitas, né? Quais são os sinais dessa procrastinação? Quais são os sinais que você pode estar percebendo que você está procrastinando, né? Mas são pequenos detalhes, eu sei que isso para cada pessoa pode variar, né? Essa demora nossa de sair da cama, o telefone desperta 10 vezes, você continua na cama. Ou você coloca que você vai levantar 9 horas, levanta, ou você coloca que você vai levantar 8 horas. Assim, esse livro é muito bom. Arrume a Sua Cama é muito interessante. Muito legal, muito prático para a nossa vida, né? Foi a apresentação, ele foi fazer uma apresentação numa faculdade de formandos, então ele fez um discurso sobre a vida desses militares que prenderam Osama Bin Laden. Bom, então, assim, essa questão de você colocar o telefone 9 horas, colocar 6 horas, você não vai levantar 6 horas, então não coloca. Você vai levantar 7, porque sabe o que acontece? Quando você começa a cancelar o alarme, você já perdeu. Por quê? Porque você não teve nem um controle do seu corpo para você poder levantar. Então, se você tem um compromisso de levantar 8 horas todos os dias, para fazer caminhada, para fazer alongamento, para ler um livro, para tomar sol, é fundamental. É fundamental que você coloque o telefone para despertar no horário que você quer levantar de verdade. Não fica cancelando o telefone. Porque se você faz isso, você começa a procrastinar e você já começa o dia perdendo. O dia já começa pesado. Por quê? Porque o João e a Maria não conseguiu levantar da cama. Então coloca um horário que você possa levantar, tá? Outro sinal de procrastinação, eu adoro videogame. Quer dizer, eu adoro quando eu posso, né? Numa festa, né? Pra você ter uma ideia, aqui em casa o videogame foi jogado fora, né? A minha esposa jogou o videogame fora porque acho que ela estava ficando viciada, jogou no lixo o videogame.
Mas eu adoro, né? Quem nunca brincou de Street Fight, né? Come, Pac-Man, eu gosto. Mas eu acho que esse tempo que adulto, né? Fica igual criança no telefone, no celular, horas e horas com jogos, com coisas frívolas o dia inteiro. Então eu acho que isso é um sinal de procrastinação, né? Eu acho que isso aí é um sinal de procrastinação. Ah, mas eu estou procurando uma válvula de escape. Compra um saco de pancada. Vai fazer uma caminhada. Entendeu? Vai para academia. Vai fazer qualquer coisa, mas não ficar 1 hora, 2 horas no telefone. Porque dali vai te deixar mais depressivo ainda. E você sabe o que é pior? Quando você começa a olhar o Instagram e você começa a comparar a sua vida com a da pessoa, você fica com mais depressão ainda. Sabe por quê? Porque você não vê os bastidores da vida da pessoa. Você não vê o que está acontecendo atrás. Então a gente não vê os bastidores. E ali você está vendo o seu ao vivo. Ali é você ali na frente. Quando você está vendo a vida da outra pessoa, você não vê o bastidor. O que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. E hoje eu tenho certeza absoluta que a questão de ter uma boa vida financeira não tira o peso de problema das pessoas. As pessoas carregam o fardo da sua vida. Cada um tem os seus problemas. A vida, o nosso dia a dia, ele não é 100% bom, 100% ruim. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Então, quando você vai para o telefone, para o Instagram, e você fica ali tentando ver a vida da pessoa mais rica, mais bonita, maior, mais forte, mais magra, mais gorda, sei lá, enfim. Você está vendo uma vida que não existe. Você não está vendo a vida dela real, né? Então, não tem problema também postar, não tem problema postar felicidade, não. Só que você tem que entender que aquilo ali não é o bastidor da vida dela, né? Você precisa entender isso. Então, eu sigo um monte de gente. Sabe o que eu faço? Eu tiro o melhor. Eu fico extraindo o melhor. Eu não concordo com tudo, mas eu tento ali extrair o melhor para a minha vida, né? E tento modelar, não é comparar. Eu não vou comparar a minha vida para quem está no Instagram há muito tempo, já tem muita autoridade. Eu não vou comparar. Por quê? Porque existe um processo, né? Então, se você vai para a academia hoje, você não vai querer se comparar a uma pessoa que já está lá há um tempão. Então eu acho que a gente pode modelar. Modelar não é comparar, entendeu? Porque senão você também fica numa vida frustrante. Então eu acho que esse tempo no celular procurando fazer a comparação com a sua vida e jogos também, ele é um sintoma aí da procrastinação. Outro fato interessante, assim, essa procrastinação é o foco. Você já reparou? Você está conversando com a pessoa sobre uma coisa e a pessoa está falando de outra coisa. A pessoa ela tem que fazer uma coisa hoje, ela tem que fazer uma tarefa. Você já reparou que ela fica fazendo um monte de coisa? Um pouquinho só. Você já reparou que ela fica fazendo um monte de coisa que ela não tem que fazer? Aí ela deixa para o último minuto para fazer o que é realmente importante. Isso aí, a pessoa ela realmente está procrastinando. Mas ela não vai assumir essa procrastinação. Porque no final do dia, ou no final do prazo, ela vai dizer que está muito cansada e fez muita coisa. Então, assim, eu acho que a falta de foco, né? A falta de foco da pessoa é uma coisa muito peculiar na procrastinação. Porque ela tem que fazer um monte de coisa, ela tem que fazer coisas importantes, né? Mas você já percebe, quando você conversa com a pessoa, que a pessoa ela está num outro mundo, não no mundo do compromisso dela. Eu sei que as pessoas não podem fazer as coisas sem pensar, mas você tem um sintoma, geralmente a pessoa fica pensando muito, já viu? Eu não vou fazer isso porque eu vou esperar isso, eu só vou fazer aquilo quando acontecer isso. Eu só vou fazer, eu só vou fazer um curso online quando comprar um computador. Gente, olha só, eu fui office boy
Eu fui office boy e acho que eu tive carro depois de velho. Posso dizer. Então, assim, o meu tempo dentro do ônibus, dentro das barcas, era com livro. Né? O meu tempo dentro de barca, dentro de ônibus, enfim, era sempre com livro. Então essa promessa, né, de ficar sempre pensando muito antes de fazer uma coisa, a pessoa ela está procrastinando. E ela fica pensando, mas ela faz isso, esse pensando muito de fazer alguma coisa, ela faz uma estratégia mental. Por quê? Porque quando ela pensar que ela não está fazendo nada, ela fala para ela mesma, até para os outros, eu estou pensando em fazer isso. Mas isso daí, na realidade, ela está dando uma pílula para o cérebro dela para confortar que ela não está fazendo nada. Então, tudo isso que você fica falando, olha, para eu fazer isso eu preciso daquilo. Quando eu comprar aquilo, eu faço isso. Hoje, por exemplo, eu tenho uma academia montada em casa, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, eu pegava ferro com cimento, né, com uma lata, fazia abdominal no chão, porque eu não tinha tapete, a barra eu fazia na rua. Não tem quando você quer fazer, você faz. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês compreendam é que essa desculpa que a gente fica dando, só vou fazer aquilo quando eu tiver uma outra coisa, isso é procrastinação. Isso é procrastinação. Eu conheço muita gente que faz muita coisa boa e nunca fez curso nenhum. Mas por quê? Porque ela teve interesse em procurar, ela assistiu um monte de vídeo, ela assistiu um monte de livro, ela leu um monte de livro, ela procurou pessoas. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer curso, não. Eu só estou dizendo que quando a pessoa quer de verdade, quando ela não está procrastinando, ela procura meios. Eu não posso pagar um curso, então eu vou conseguir material de graça. Eu não posso pagar um curso, eu vou vídeo gratuito. Eu não posso pagar, mas eu vou lá procurar alguém que sabe. Então, esse sintoma de ficar pensando muito e não fazer nada, então isso é procrastinação. Você já viu, eu vou falar agora com os homens têm a válvula de escape, né, que é diferente das mulheres, mas geralmente as mulheres gostam de ir para o shopping, né, e não é nada ruim de ir para o shopping, né, fazer compra. Mas esse impulso diário de ir para o shopping, esse impulso diário de fazer compras, esse impulso diário de compra, ele esconde outra coisa, que é a procrastinação. Por quê? Porque como você tem um controle, ou você parece que tem um controle, você começa a ficar impulsionada a comprar muito. Porque você está procrastinando em outras áreas. Então, quando você começa a comprar muito, coisas que você nem precisa às vezes, isso está relacionado à sua procrastinação em outras áreas, para esconder uma frustração que você tem nas áreas que você deveria resolver muitas coisas que você não resolve. Eu percebo que isso também é um sintoma da procrastinação, tá? E olha só que engraçado, né? A alimentação, né? Você vai achar o que tem a ver a alimentação com a procrastinação, né? Você lembra que eu falei logo no início, né? Quem não chegou, eu vou deixar gravado aqui essa live. Eu falei a questão da dopamina, né? Então a gente consome dopamina barata, que ela dá um prazer para nós na hora, e essa dopamina ela vira uma droga. A dopamina barata ela é tipo uma droga. Como ela não tem um efeito permanente, não duradouro, né? Você tem você fica viciado. Então você também percebe que esse consumo exagerado de comida, ele guarda ali também uma procrastinação. E vou te falar, não é só com a parte estética, não, com a parte de saúde.
essa procrastinação, essa atitude sua está escondendo talvez uma frustração que você tem em outras áreas. Como você procrastina, você precisa ter uma alimentação em excesso, né? E você vê que a questão ela é psicológica, né? Você vê muita gente que vai no rodízio, né? A comida vai ficar lá à disposição, mas ela enche o prato. É uma coisa que já está na mente. E a gente nem percebe. Ela pode voltar lá 10 vezes, mas ela já enche o prato. Então, esse consumo excessivo de alimentos, aí ele pode estar guardando ali também sintomas dessa procrastinação, e não é só com a parte estética, não, com a parte de saúde e outras coisas, tá? Bom, os sintomas da procrastinação, eles são enormes. São enormes. Eu ficaria aqui falando um monte, né? Eu falei algumas aqui que a gente vê diariamente, né? Então a gente precisa sair dessa procrastinação, né? E como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Cada um tem uma peculiaridade. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Para cada pessoa, a saída é diferente. Mas eu vou falar aqui para o geral, como é que a gente pode trabalhar isso. Vamos fazer um plano de ação hoje. E depois eu queria que vocês comentassem comigo. Compartilha também com amigos, né, com colegas esse vídeo. Vamos fazer um plano de ação e depois vocês me contam. Né, vou fazer uma outra live. Né, vocês podem comentar aqui. Cada pessoa ela tem sua dificuldade. Dificuldade de saúde, tem a dificuldade de ter filhos, tem a dificuldade de dinheiro. Enfim, cada um tem sua dificuldade. Então, eu vou colocar um plano de ação para vocês, aonde esse plano de ação vocês podem começar daqui a pouco. Para você sair dessa procrastinação, você precisa de meta. Mas não adianta a gente fazer um monte de meta aqui e você não fazer nenhuma. Então, já viu quando, né, quem é cristão aqui, ou segue alguma religião, né? Já viu quando a gente faz o pedido? Quando a gente faz o pedido nas orações, ou quando a gente está rezando, a gente faz um pedido, mas já viu que às vezes a gente faz um pedido incompleto? Você fala assim: eu queria emagrecer, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria ter mais clientes, eu queria ter uma renda maior, eu queria viajar, eu queria que meu filho fizesse isso, eu queria que ele conseguisse aquilo. Aí vocês já repararam que esse não é o jeito correto de fazer os pedidos, né? Para quem é cristão, né? Para quem tem suas religiões. Mas as metas são as mesmas. Então você tem que metrificar tudo. E o que seria isso na prática? Então, se você fala assim: eu queria emagrecer, quantos quilos você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Você já foi no nutricionista? Você já pesquisou, é esse o seu peso ideal? Você já pesquisou que esse é o seu peso que você vai ficar com saúde? Então, quantos quilos você quer emagrecer? É 10 quilos? É 5 quilos? É 4 quilos? Tá, vamos metrificar isso. Quanto tempo que você precisa? Você já conversou lá com o seu nutricionista, com o seu professor de educação física, lá com o seu médico? Quanto tempo? Como que vai ser esse planejamento? Então não adianta você fazer um pedido, colocar uma meta que você não entende a meta. Porque a procrastinação ela quer isso, que você não venha metrificar a sua meta. Porque se você não tem uma meta clara, claríssima, né? Você quando fez a prova da OAB, ou quando você fez outra coisa, você tinha uma meta. Quando você tirou a carteira de motorista, você tinha uma meta.
tirar a carteira de motorista. Quando a gente fez o primeiro grau, a gente tinha uma meta. Acabar o primeiro grau, acabar o segundo grau. É meta. Queira ou não queira, você, com a meta, você consegue seguir. Então, se você não tem uma meta, se as coisas não são metrificadas, você não consegue fazer. Então, quando você estiver fazendo a meta para sair da procrastinação, você tem que metrificar ela claramente. Então, eu vou dar um exemplo. Você está saindo da procrastinação, então você está criando uma meta. Eu preciso, por mês, de 20 clientes. 20 clientes por mês. Da área de previdência. Vou dar um exemplo, que é a área que eu adoro. Então, a média de um cliente de previdência, de ganho, vou colocar pelos meus processos, é em torno de, vou botar aí 20 mil. Então, eu preciso de 10 processos, por exemplo, 10 processos por mês. 10 clientes novos que me dê a chance de ganhar 20 mil reais por mês. A minha área é inventário. Eu preciso de 5 clientes mensais. 5 clientes mensais. Para que eu tenha uma renda mensal de 30 mil. Esses clientes possam pagar uma entrada. Fábio, eu trabalho com defesa do consumidor. Geralmente eu ganho aí R$1.000 de honorários, Geralmente a condenação é 3 mil, eu ganho R$900. Eu preciso de 50 clientes, 30 clientes para eu ter minha renda. Mas eu não consigo fazer 50 processos sozinho. Então eu preciso de 3 parceiros para poder dividir esse trabalho. E para cada um eu vou dar lá 5, 10, 15%, de acordo com a experiência dele. Então, se você não metrificar isso, você não consegue ter meta. Se você metrificar isso, você consegue ter uma meta diária. Porque o importante não é a frequência, é a consistência. É você manter. Fábio, eu só consigo um cliente por dia. Potencial. Então, são 30 clientes por mês. Eu consigo fechar 15 clientes. Então, você tem uma meta de 15 clientes. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês não metrificar a meta, vocês não vão conseguir sair da procrastinação. E eu quero falar uma coisa muito dura, que eu já falei até num post. Ninguém é livre de verdade, tá, gente? Não fique triste. Ninguém é livre se não tem disciplina. Então, se você não tem disciplina, você é escravo. Você não é livre, infelizmente. As pessoas que não têm disciplina, elas não são livres. Nós estamos falando sobre a procrastinação, que tem uma carga emocional antiga de muita coisa da nossa vida. Tristezas, autoestima, enfim. Então, se você tem todos esses traumas, todos esses problemas, então o que vai te restar? A disciplina. E o que é a disciplina? Disciplina é você fazer com vontade ou sem. E vai fluindo. Porque nem sempre a gente vai estar motivado. Hoje eu estou motivado de fazer essa live com vocês. Mas vai que quarta-feira que vem eu quero fazer uma outra live e eu vou fazer uma outra live na quarta-feira e acontece alguma coisa antes. Aí eu tenho que ter a disciplina. Acontece alguma coisa, alguma hora antes acontece alguma coisa que eu fico meio desanimado. Eu tenho que ter disciplina, que eu marquei com vocês. Então, isso é fundamental. É fundamental. Eu acho que hoje a gente tem uma prisão, a pior prisão que existe. Essa nossa prisão. A gente é escravo. Então, a gente é escravo das nossas emoções. Então, se você quer ser livre, de verdade, tá, pessoal? Se você quer ser livre, você tem que ter disciplina. Senão, você vai ficar à deriva. Eu vou falar sobre ancoragem, que é tipo âncora de navio, Eu vou falar sobre isso, sobre ancoragem emocional, tá?
Então você precisa metrificar isso. Você metrificando o que você quer. Eu queria mais clientes. Pelo amor de Deus, tem cliente que eu estou fugindo deles. Tem cliente que é desesperador. Tem cliente que é um desânimo. Então, nunca vou fazer um pedido para ter mais clientes. Eu vou fazer, sabe qual é o pedido? Mais clientes que possam me deixar inspirado para ganhar muito dinheiro. Mais clientes que possam me deixar mais feliz. Então, coloca uma meta. Fábio, eu quero ter uma renda de, vamos botar aí, 30 mil reais por mês. Qual área que você atua? Eu atuo na área de, vamos dizer, na área de família. Quantos processos você precisa, em média, para você ter 30 mil reais por mês? Fábio, eu preciso de 10 clientes. 10 clientes baixa renda. Hoje não vou falar sobre honorários não, tá? Eu preciso de 10 clientes que me paguem 3 mil reais. Outro dia eu falo sobre honorários. Mas vamos colocar que seja 3 mil reais. Eu não cobro isso. Eu cobro em média 5 a 10 a 15 mil. Mas não vou falar sobre honorários hoje, tá? Então você tem que colocar que você quer uma renda de 30 mil reais. Quantos clientes você precisa para você ter 30 mil reais por mês? 20? 50? Fábio, eu moro numa cidade que o cliente paga pouco. Então vamos trabalhar outra cidade. Ou se adapta a essa cidade. O que você não pode é você ficar reclamando que você ganha pouco. Ou você muda de cidade, de trabalho, ou você aceita onde você mora e você faz um plano, de repente, uma manutenção mensal, recalcitrante, né? Um valor de manutenção, que você possa ganhar, além do valor que você cobra, né? Um valor mensal. Mas eu não vou falar sobre honorários hoje, tá? Então, assim, fundamental que eu queria falar com vocês sobre isso é vocês pegam uma folha de papel, papel mesmo, papel, não escreve no computador não, depois você passa para o seu computador. Escreve lá a sua meta. Qual é a sua meta? A sua meta é emagrecer? Coloca lá o peso que você quer perder. Conversa lá com o seu médico. A sua meta é ter mais clientes? Conversa. Vê qual é o cliente que você quer. Entendeu? Então, você tem que metrificar. E você metrificando, você consegue o quê? Consegue sair da procrastinação. Você consegue cumprir a sua meta. Tá? Essa questão de meta, né, que a gente, né, que até que a Natália colocou, né, que a gente faz a meta no final do ano, né, deixa, né, eu queria dar uma sugestão para vocês. Você colocou a meta maior, coloca uma meta abaixo dessa meta principal, só para você ter um prazer, né, de estar chegando lá, né? Então, por exemplo, você quer 20 processos, coloca lá, quando tiver 5 processos, você vai ter uma recompensa. Pode ser qualquer recompensa, pode ser uma recompensa de ir na praia, uma recompensa de ver o filme com a família, alguma recompensa, né? Isso vai fazer bem para o seu psicológico, tá? Porque você dividindo essa meta em fases, você sente que você está cumprindo aquilo que você prometeu. Porque às vezes você coloca a meta lá em cima, né? E aquela história da academia, né? Só percebe que você está tendo efeito, só percebe que está dando retorno à academia, os outros, você não percebe, né? O espelho não fala para você. Então coloca a meta principal e coloca as submetas para você ir percebendo, que você está tendo
progresso, tá? Bom, a gente falou aqui sobre a dopamina boa, né? Dopamina barata. A gente falou aqui sobre esses sintomas, né? Quer dizer, que a pessoa tem procrastinação. E eu falei aqui que toda meta ela tem que ser metrificada. Essas metas metrificadas em números, coloque em número. O nosso cérebro gosta de número. Vocês já perceberam quando a gente está vendo noticiário que eu falo assim, olha, 99% das pessoas não sabem fazer isso. 99% das pessoas aquilo. Você reparou que você nem vai checar? Quem é que checa? Ninguém checa. 99% da população está sofrendo disso, daquilo. O que acontece? O nosso cérebro gosta desse negócio. Ninguém, quando a gente coloca números, né? Quando a gente coloca números numa notícia, ninguém vai conferir, né? Quando o governo, né, fala alguma coisa sobre percentagem, ninguém vai lá no site de transparência. Então é importante que você possa estar colocando nas suas metas números, porque isso vai fazer bem para o seu isso vai fazer bem para o seu psicológico, tá? Essas crenças que nós temos, às vezes são da nossa vida, né? De alguns traumas que a gente teve, elas também ajudam a desenvolver essa procrastinação. Então, assim, uma coisa que eu vejo o pessoal errando muito aí, mas isso faz parte da procrastinação, tá? É uma questão de autorresponsabilidade, né? O que a pessoa faz com o psicológico dela, né? Ela começa a colocar a culpa em todo mundo. Se eu tivesse uma vida melhor, se eu fosse de uma família rica, se o governo fosse assim, se a OAB fosse assado, se o meu conselho profissional fosse dessa forma, enfim, a gente tem que ter autorresponsabilidade. O que é isso? Autorresponsabilidade. A gente tem que entender que as mudanças dependem de nós. Então, a gente já passou fases piores em governos, em pandemia, e a gente sempre conseguiu lidar. A gente ficou 2 anos em pandemia, né? E a gente conseguiu sair dela. Então agora eu acho que a gente passou o pior. Então quando você coloca na sua cabeça que você depende de terceiros para você ter sucesso, isso é uma procrastinação, isso é uma crença limitante. Você tem que entender aquilo que eu falei no início, a questão da dopamina, a questão de metrificar o que você quer em números, e para de ficar colocando desculpa no judiciário. Então você já sabe, olha só, você já sabe que processo X vai demorar naquela vara, naquele lugar. Você já sabe disso. Então você tem que ter um outro plano de ação, uma outra estratégia, tá? Então para de ficar arrumando essa desculpa para o seu cérebro para você procrastinar. Começa a mudar de estratégia. Aí você vai procrastinar muito menos. Porque se você não desenvolver a autorresponsabilidade, o que ocorre? Você não vai agir, tá? Então eu creio que essa seja uma crença limitante. A outra crença que eu acho limitante você já viu aquela síndrome do patinho feio? Já viu? Que você acha que você é sempre menos que os outros, aquela síndrome do impostor, você sempre acha que você é ruim e você está enganando o cliente, enganando os outros. Isso aí a gente chama síndrome do impostor. Fábio, eu não sei falar bem, eu sei falar bem, mas eu não sei escrever bem, eu não lido bem com pessoas, mas eu sou muito boa em outras coisas, enfim. Para de ficar focando nas suas
habilidades menores, começa a focar nas habilidades suas maiores. E aquelas habilidades que você não tem segurança, começa a trabalhar ela. Compra livro, assiste vídeo, segue pessoas. Eu não falo bem, então segue pessoas que falam bem, pessoas que ensinam isso. Compre livros, entendeu? Então, se você ficar focando, Fábio, eu não sou boa com números. Ok, mas você é boa em outra área. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender, que você não vai desenvolver essa habilidade. Então, se você ficar focando naquilo que você não tem habilidade, você também vai procrastinar. Porque você sempre vai ficar arrumando uma desculpa naquilo que você não é boa. Cada um tem uma habilidade. Cada um tem uma coisa. Cada um tem uma qualidade. Eu falei lá atrás sobre a questão da válvula. A Milena falou, a Natália também, sobre válvula de escape, né? Então eu queria falar sobre ancoragem, né? Sistema de ancoragem, né? O que seria sistema de ancoragem? O sistema de ancoragem, ele funciona assim. Sempre que vier lembranças ruins, você tenta trazer junto lembranças boas. Então, para cada coisa ruim que você pensar, pense em 2 coisas legais, em 3, daquela mesma época. Eu não acho que seja muito legal ficar vivendo de passado, de coisas negativas. Mas, às vezes, a nossa memória traz. Então, tenta ver o melhor daquela situação, tenta ver o melhor daquilo que você aprendeu, tenta ver como você se fortaleceu. Então, não é ancoragem emocional, tá? É porque o pessoal fala assim, a gente tem que controlar nosso emocional. Ninguém controla o emocional. Ninguém é serial killer para controlar o emocional. Isso aí não existe. O que existe na realidade é você lidar com o seu emocional. Então, assim, essa ancoragem emocional, esse sistema de ancoragem, ele é justamente o quê? É você, para cada coisa ruim, você pensar numa coisa boa. Isso tudo vai te ajudar a você trabalhar a sua procrastinação. Tá? Por quê? Porque essas lembranças ruins fazem a gente desanimar, fazem a gente perder a motivação. Então, como que vai ser daqui para frente? É isso que importa. Tá? Você não pode mudar mais o passado. E você sabe você sabe qual é o pior? É que você não consegue se ver no presente. Porque se você conseguir se ver no presente agora, ele já é passado. Então você só vai conseguir ver o resultado que está fazendo mais à frente. A gente não consegue se ver no presente. Ou seja, depois que acabar essa live, eu vou assistir essa live de novo, porque eu sou curioso, que a gente tem que se aperfeiçoar, mas já é passado. Mas esse presente eu não consigo assistir esse presente, entendeu? Então é muito interessante. A gente não deve vivenciar o passado. Esse presente agora, a gente só vai saber o resultado mais à frente. Então a gente tem que fazer o quê? O nosso futuro. A gente só vai conseguir ver o nosso presente olhando para o resultado do futuro. Tá? Esse foco que a gente está falando aqui, para sair da procrastinação, é um foco que eu já falei para vocês, é o foco do futuro. Né? Vocês têm que focar no futuro, metrificar, né? O que vocês querem de verdade. De verdade. O que eu tenho que fazer para conseguir chegar onde que eu quero? Qual a renda que eu quero ter? O que eu tenho que fazer? Procure essa resposta. Coloque uma meta, porque fica melhor você ter um foco no futuro. Porque você não foca no passado. O foco do passado já passou. Então, você metrificando, né, você vai ter um foco, um olhar para frente. O que eu vou fazer daqui a pouco? Né? Então, existe vários tipos de foco. Né? Esse foco, eu estou falando, é o foco do futuro, né, que eu falei sobre metrificar, sobre colocar números. Claro, né, a sua mente ela precisa de metas claras. A gente precisa do foco nessa mudança de hábito, né? Então, o que seria o foco dessa mudança de hábito? O seu sonho
é ser uma nadadora de piscina. Então você tem que estar perto da piscina, perto de água. Uma pessoa que quer ser uma boa nadadora, se ela não está perto de água, ela não conversa sobre piscina, ela está fora desse métier, então você não tem um foco de hábito. Então o que você precisa? A sua área que você quer é a área de inventário, a área de previdência, é a área de direito militar, então você tem que estar envolvida com isso para você pensar nisso. Então isso é um foco diário, é um combustível diário. Se você tiver esse foco, as coisas vão começar a dar certo. Então você tem que vivenciar, você precisa vivenciar esse foco, né? Esse foco que ele vai turbinar, ele vai te dar o combustível diário para você poder realizar seus sonhos, tá? E o foco consistência, né? Essa consistência é fazer aquilo todo dia, toda hora e fazer sempre, né? Porque a questão não é a frequência, é a consistência. Não precisa fazer muito, mas é a consistência, é o todo dia, é toda hora. Então assim, ver Big Brother é ruim? Não. É uma rotina 24 horas? Não. O que mata a gente, ou o que dá retorno, é a rotina. Então, aquilo vai ter retorno. Se você vai na academia uma vez por semana, você não tem retorno. Mas se você vai 3 vezes, 4 vezes, você tem um retorno, a consistência. Então, se você um dia você come um fast food, vai no McDonald's, um dia não vai fazer diferença, porque a sua rotina é uma rotina saudável. Entendeu? Então, isso tudo vai fazer diferença na nossa vida. Tá bom? Pessoal, são 9h28, né? Muito legal. É a primeira live que eu faço 8 horas da manhã. Eu achei muito divertido. Que nunca gostei de fazer nada de manhã. Sempre odiei a manhã. Então, eu mudei. Eu tive uma mudança de hábito e hoje eu acho muito legal acordar bem cedo e ler um bom livro, assistir um bom programa, ler o que as pessoas que eu sigo escrevem para me inspirar. Eu acho muito legal, tá bom? Queria desejar a vocês aí que hoje seja um dia brilhante, que vocês estejam motivados, que dê tudo certo. Coloca no papel, faz o plano de ação e comenta comigo aí. Eu estou à disposição de vocês. Foi muito legal essa troca e estou feliz aí que vocês ficaram comigo até agora aí. Tá, um forte abraço para vocês, tudo de bom, um bom dia a todos e compartilhe com colegas. Eu acho que isso pode ajudar muitos colegas nossos aí que estão procrastinando, tá? Um forte abraço para vocês aí e um bom dia. E 2023 vai ser um sucesso. Só depende de vocês, só depende da gente, tá? Um abraço, tudo de bom. Até logo, até mais.